Boa tarde, meus queridos amigos. Douglas Eduardo para mais um Farol Talk. O Farol que nasceu dentro de um hostel para contar histórias empolgantes de viajantes, tá? Estamos aqui mais uma vez reunidos com um convidado mais do que especial. Um amigo, já posso chamar de amigo, com certeza, pelos dias que está aqui com nós. Não vou falar o nome dele, vou deixar para a Elaine falar o nome dele. Mas ele é um queridaço. Ele vem, com certeza, complementar esse projeto, tá? É alguém que está passando aí... Acho que vou deixar para a Elaine falar, já estou falando demais. Mas enfim, esse querido amigo, ele vem assim para reforçar o nosso projeto, para confirmar que estamos no caminho. Ele vai compartilhar um pouco da sua história e com certeza vocês vão ficar empolgados em ouvir. Isso aí. Elaininha, mais uma vez. Olá. Então, boa tarde a todos. Boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos ouvindo. Hoje é um dia bem especial. E o nosso convidado é um convidado bastante especial também, porque hoje nós temos vários primeiros, né? Nosso primeiro mês de Farol Talk. É a hora que o olhinho já brilha. O Douglas já quer ver eu chorar. O editor que se vire de colocar lá na tela os foguetes e... a comemoração. Mas enfim, né? A gente está comemorando aí nosso primeiro mês de podcast. Com muita alegria. E tem vários primeiros aqui, né? Pra gente falar hoje. E eu quero apresentar para vocês o João, para quem ainda não conhece. Seja bem-vindo, João! Gente, que intro que foi essa? Assim, tipo, agora a responsabilidade veio. Se não tinha, a responsabilidade agora veio. Antes de eu deixar ele se apresentar, eu gostaria de trazer assim, o porquê que é interessante, tipo, importante, interessante, e a gente entendeu assim, como algo especial essa participação dele, porque foi a primeira viagem que ele faz, sim, né? Sim. Mais distante, diríamos assim. Sim, com certeza. Primeira vez que ele passa um bom tempo num hostel, sim, né? E para nós também, né? O hostel, ele foi a nossa primeira, o Hostel Farol da Barra foi a nossa primeira experiência com hostel. Enfim, então assim, isso trouxe muitas reflexões, muitos cafés da manhã filosóficos. Sim, muitos cafés filosóficos. Acrescentando também a esse como que podemos dizer assim? Introdução? Essa introdução dos primeiros, também o João está aqui conosco como voluntariado. Nos outros episódios, a gente já falou sobre voluntariado, sobre Worldpacker, né? Sobre voluntários, sobre essa maneira de hospedagem. E também está sendo a primeira experiência do João como voluntário. Meu primeiro voluntariado, É isso aí. Também. Então, galera, prepara o coração, prepara o café, prepara a pipoca e... prepara o coração. A nossa conversa promete. Então agora, João, gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre quem é o João, como está sendo essa primeira experiência. Sim. Finalmente a gente pode conversar, né, assim, sentados numa cadeira, porque eu tô aqui há um mês, assim, e a gente se encontra no café da manhã e tal. E não dá tempo de conversar tanto, assim, então é uma honra ser chamado pra cá, assim, é incrível. Eu vi o projeto, você falou que tá um mês de Farol Talk. Eu vi o projeto acontecer, assim, quando eu cheguei, estavam armando as coisas, o Pedro, o diretor, ali, tava meio armando como é que faz isso, como é que faz aquilo, foi muito legal ver acontecer. O João ajudou, por sinal, vários momentos pouco, a tirar dúvidas. Muito pouco, eu servi mais, eu acho, de parede de ping-pong, sabe? Que era assim, isso vai dar certo? Eu não sei, isso vai dar certo? Talvez. Mas foi muito legal ver crescer e tem muitas histórias interessantes aqui, né? Assim, é um processo de humildade até estar aqui, assim. Porque tem tanta gente que passou aqui que tem histórias tão legais. A Cláudia passou por aqui. Estou sentado no lugar em que a Cláudia sentou. É assim, verdade. Que é uma pessoa que, nossa, que tem uma história de vida, assim, sensacional. Então, nossa, está sendo uma super honra, assim, uma super experiência total. Muito legal. Para nós também. Sim. Então, é legal também isso da primeira vez, porque, para mim, são muitas primeiras vezes. É a primeira vez de voluntariado, é a primeira vez saindo de casa, enfim.
todo um processo aí que a gente pode discutir, assim, né? Mas toda uma saída. Já pode engatar a conversa, hein, meu querido? Sim, porque, é engraçado, né, podcast, já dá vontade de falar de mim, já. Porque quando eu tava em Santos, vim de Santos, né, inclusive, do litoral de São Paulo. E daí, quando eu tava em Santos, tava passando por momentos difíceis, assim, eu acho. Então, o que me fez sair de casa, acho que foi uma necessidade até, assim, na verdade. Foi um primeiro impulso de, não, você precisa sair daqui agora, assim. Tanto que a gente estava discutindo um pouco antes de começar, qual é a diferença entre viajar e mudar, né? Porque me mudar, eu já tinha me mudado antes, já. Já tinha me mudado para fazer faculdade, já tinha saído de Santos e ido fazer faculdade em São Paulo, que é perto, mas, enfim, tinha essa coisa de se locomover, de mudar a vida toda, assim, mudar os lugares. Quando eu vim para cá, isso ainda estava bem nebuloso para mim. Eu não tinha certeza se eu vim para me mudar ou se eu vim para viajar, assim. E aí foi, porque eu tenho um casal de amigos que vieram para cá 5 anos atrás. E daí eles vieram para cá, estavam casados e tal, e aí eles se separaram. E eu vim visitá-los há uns 3 anos atrás. Só que eles moravam em Palhoça, que é, assim, acho que o final da Grande Florianópolis, talvez. É, né? Ali no continente ainda, no continente. Isso, é no continente. É, e tem as cidades da Grande Florianópolis, assim, uma das mais distantes. E daí eu fiquei lá, foi bem legal de entender Santa Catarina, mas não foi, assim, Florianópolis ainda. E aí esses amigos se separaram e essa amiga me convidou para vir. E ela me convidou de um jeito assim... Ai, nossa, muito obrigado. Seu. E ela me convidou de um jeito assim... Era um momento muito difícil. Tava, enfim, uma história de depressão, coisas muito difíceis lá. E ela falou assim para mim, João, vem para cá que eu compro as coisas que você gosta de comer. Nossa, e aí eu comecei a chorar loucamente, assim. Falei assim, meu Deus, é isso. Eu vou só para comer as coisas gostosas. Nem aconteceu, inclusive, detalhe. Ela não rolou, mas... Só esse chamado, assim, foi muito importante para mim. Falar, putz, tem alguém ali que quer que eu esteja lá. E aí eu vim para Florianópolis viver Florianópolis, né? Que é esse lugar, assim, mágico. Você esteve na Palhoça agora, nesse tempo? Não, dessa vez eu só fui na Pedra Branca, que fica em Palhoça, e subi o Cambirela também, que são lugares incríveis, assim, montanhas maravilhosas. Que da outra vez eu já queria vir para conhecer. Mas não, eu passei a maior parte do tempo aqui na ilha dessa vez, assim, com certeza. Certo. E daí nessa vinda para cá, daí, João, que veio com a primeira intenção de visitar sua amiga, e ser esse conforto para ela nesse período difícil. Sim. Como que foi que você pensou em engatar ali o voluntariado? Como é que chegou essa informação até você? Foi a partir de um desejo seu de, eu quero continuar mais um pouco dentro da ilha, quero curtir um pouquinho mais, quero conhecer um pouco mais? Sim, foi exatamente isso. Porque quando eu cheguei em Floripa, muitas coisas me assustaram. Porque foi a minha primeira vez, assim, falando em primeiras vezes. Muitas coisas me assustaram. A que mais me assustou foi que eu estava voltando 11 horas da noite algum dia, e aí desceu uma pessoa do ônibus junto comigo, e ela sacou o celular assim e começou a mexer no celular. E aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Assim, ela não tem medo de mexer no celular? E aí eu vi que eu estava com uma mentalidade muito de São Paulo, assim, muito de São Paulo, sim. Porque que eu falei doido, dando bobeira. Exatamente, tipo assim, gente, como assim, né, o celular? E aí depois isso começou a ficar normal, assim, eu comecei a perceber que as pessoas vivem, assim, que é menos perigoso nesse sentido. Por um minuto eu achei que você ia falar que te assustou o preço do aluguel, mas você não chegou a essa parte ainda. Não, também. O preço de aluguel aqui também é babado, né, o aluguel aqui. Mas é por isso, é por causa da segurança. Já tá de Santa Catarina, já, né? Total em Santa Catarina. Vamos defender. Sim. Não, aí isso me assustou muito, assim, a segurança, porque acho que também tem que dizer que eu venho de Santos, mas eu venho da quebrada de Santos, né, como a gente fala, da favela de Santos, assim. Então é um lugar, do Morro São Bento, inclusive. Então é um lugar que sofre muita violência policial, existe muito tráfico. Minha casa foi roubada 4 vezes antes de eu vir pra cá. Sim, e é o bairro que eu cresci, assim, então foi muito difícil para mim estar nessa casa e aí ficar, nossa, não sei se eu fico lá, e aí roubaram a casa já 4 vezes. Isso me deixou meio assim, vim para cá e ver essa mudança de lógica foi inacreditável, assim, foi o primeiro grande choque, assim. E aí eu acho que
quando eu vim pra cá, eu fiquei na casa dela, que é em Florianópolis, só que é no continente. Pertinho da ponte, assim. Dava pra ir pra ponte todo dia, que é bem legal, assim. Ponte bem bonita. É linda, né? É lindo, lindo, lindo. Assim. E aí, andando ali perto da beira-mar continental, também eu comecei a perceber que as pessoas ficavam paradas olhando pro mar. Assim, só isso. Paradas olhando pro mar, sentadas. E pra mim, isso em Santos não é normal. Assim, esse período de contemplação, pra mim também foi uma primeira vez. Falar, nossa, isso é permitido, assim, eu posso simplesmente ficar parado observando a natureza? Sim, né? Pode. Só que pra mim isso não era comum, assim. Então, essas diferenças, você perguntou porque como eu descobri o voluntariado, né? Eu acho que essas diferenças meio que me puxaram um pouco para ficar mais tempo. Instigaram a ficar um pouquinho mais em Floripa. Isso, tipo assim, porque... se eu posso dar uma olhada no mar, assim, parado, entendeu? Por que não, assim? Mas por que lá não pode? Tipo, eu mesmo ia fazer essa pergunta. Qual que é? Estranho, né? Eu também não sei. É que as pessoas, tipo assim, é como se as pessoas não se permitem parar, é isso? As pessoas não fazem isso. Assim, não é comum estar andando e ter uma pessoa simplesmente contemplando, claramente contemplando a natureza, assim, sabe? E isso aqui em Floripa, como um todo, é algo que eu vejo várias vezes e que me chama atenção. Eu não sei por que me chama atenção, mas me chama atenção, assim. Falei, nossa, isso é permitido, assim, isso é uma atividade, sabe? Lá, eu acho que em Santos isso seria meio... não tá fazendo nada, sabe? Entendi. Tá assim, isso, tá tipo assim, e aí, vamos fazer alguma coisa. Sim. Também pode ser a minha percepção do lugar, né? Com certeza. Sim, mas algo te chamou atenção. Algo me chamou atenção nisso. Mostrou uma diferença, né? Sim, uma diferença total. Uma diferença em poder estar sozinho, assim, poder estar... se ouvir, poder se ouvir, assim. Acho que isso me chamou muita atenção aqui. Já aconteceu muitas vezes de eu estar limpando o quarto aqui no hostel, ou limpando, sei lá, fazendo qualquer trabalho aqui doméstico e eu ter que parar. Tipo assim, parece que é um negócio, você tem que, como que você não vai parar? Sabe, você olha aquilo ali, é um beija-flor, ali é uma... Nossa, tipo assim, ou simplesmente a cor... Cada momento que você único, olha né? ali, tipo assim, uau, eu olhei e tava de uma cor, agora tá de outra. Cada pôr do sol é único. Sim. E eu fazia muito mais isso no começo. Eu lembro de alguns stories que eu postava, eu tô faxinando, mas olha a minha vista. Sim, teve uma veterinária que eu encontrei aqui que ela falou assim, a gente briga no trânsito, mas a gente briga no trânsito olhando o mar, assim, né? Então, e essa foi, verdade, essa foi uma sensação que eu tive muito no começo aqui, que a ilha como amansa as pessoas, assim. Eu sinto que as pessoas aqui são mais amansadas. Não que isso seja... Não que, igual vocês falaram, da cor, da beleza, dos animais, isso também tem em Santos, assim. Isso também tem em outros lugares. Sim. Mas aqui parece que é meio permitido olhar... Contemplar mesmo. Isso, contemplar, acho que é a palavra, exatamente. É uma atividade a contemplação, assim. E né? Tem que ser, eu acho. Assim. E aí, isso foi já uma primeira transformação aí da primeira viagem, assim, eu acho. Já foi um primeiro olhar meio... Nossa, que diferente e tal. E aí você encontrou essa modalidade de voluntariado? E daí eu fiquei na casa dessa minha amiga um tempo. Fazia muito tempo que eu não trabalhava, por questões em Santos muito difíceis, depressão, pandemia, todas essas questões, bem forte, assim. E aí, quando eu vim pra cá, eu consegui um trabalho na Lagoa da Conceição. Sim. Que é aqui pertinho. Aqui perto. Isso. Cheguei lá e tinha como auxiliar de cozinha. E aí tinha uma pessoa maravilhosa, cozinheira, assim, que me acolheu de um jeito incrível, assim, que falou comigo. Ela veio do Rio Grande do Sul, inclusive. E daí eu fiquei trabalhando lá um mês, assim, só finais de semana, porque a gente tá na baixa temporada, né? E aí não precisaram mais, a gente meio que não se falou mais. E eu saí da casa dessa minha amiga pra casa de um outro amigo. E esse outro amigo tem uma namorada e eles dois querem muito viajar por aí, assim. Eles querem viajar, e aí eu cheguei na casa deles, a energia era essa. Não, vamos viajar, vamos conhecer a América do Sul, vamos para todos os lugares. E eles começaram a ver vídeos no YouTube, coisas assim, e eu não conhecia muito. Eles ainda não estão viajando. Eles estão no momento de recolher recursos, isso. Como que é o nome dos amigos? É o Tinho e a Tuane. Um abraço, Tinho e Tuane. Incrível. Espero que vocês... A Tuane, inclusive, ela arrasou tanto, porque daí ela que me falou de voluntariado. E aí ela falou assim, João, existe isso de voluntariado, por que você não tenta? E aí ele tava numa coisa assim, vou tentar, não vou tentar. Aí ela falou pra mim assim, não, vamos, eu te ajudo. Eu falei, vamos, então eu quero na Barra da Lagoa. Por quê? Não sei. E eu acho que isso é um tema que se repete, assim, que as pessoas só têm uma mágica da Barra da Lagoa. Eu acho que eu tinha ouvido umas 3 vezes antes, tipo, Barra da Lagoa, e ficou muito na minha cabeça, assim.
Barra da Lagoa, eu vou pra lá por alguma razão. E aí ela falou assim, tá, então eu vou te passar a lista dos hostels. Viu, a perdição final é você buscar no Google, né? Que é a hora que você procurou no Google, daí não tem mais escape. Sabe que eu acho que foi isso mesmo, no mapa mesmo, no mapa mesmo, assim, Você a olha localização ali. na ilha, né? Tipo, você olha a ilha, assim, e olha onde tá a Barra da Lagoa, eu falei assim, não. Como você não vai vir aqui? É esse lugar, total, assim, é esse lugar. E sabe que no último dia que eu trabalhei na Lagoa da Conceição, eu tinha saído meio tarde, eu falei assim, nossa, acho que eu vou andando pra Barra da Lagoa, porque eu preciso conhecer esse lugar. É a primeira vez que eu venho. Uns 2 quilômetros? Não, mais. Dá mais, eu acho. Mais. Mas enfim, o caminho é tão lindo assim que eu vim andando. E também, tinha alguém que estava trabalhando comigo, eu falei, vou andando. E a pessoa morava aqui. Ela falou, você vai andando? E aí eu falei assim, nossa, por quê? É perigoso, né? Alguma coisa assim. Ela falou assim, você gosta de andar? Eu falei, gosto. Eu falei assim, então vai ser legal. E aí eu falei assim, nossa, então não tem perigo, né? De vir andando. Porque é uma coisa. Não, pode ir, pessoas fazem, assim. Porque em São Paulo seria. Nossa, você vai encarar esse, tipo, é perigoso, né? Pode acontecer alguma coisa com você. Mas não foi desse olhar. Foi assim, você gosta de caminhar, então vai. E aí eu vim andando. E quando eu cheguei aqui, foi uma coisa bem mágica, assim. Que eu vim andando à noite, aí eu vi primeiro as pessoas andando de patins. Que é uma coisa que eu já adoro, assim. E era umas meninas andando em alta velocidade, assim, fazendo várias coisas. Eu falei, gente, que incrível. E aí tinha o canal, tinha as pessoas. Eu parei um pouco. E o pensamento que me veio, assim, espiritual até, veio um pensamento de tipo assim, eu acho que eu posso me curar aqui. Aqui pode ser um lugar de cura, assim. E aí foi isso. Aí eu voltei para essa casa da minha amiga, e aí aconteceu tudo isso do voluntariado, ela me explicou, eu falei, então eu quero a Barra da Lagoa. Barra da Lagoa, Barra da Lagoa, Barra da Lagoa. E ela falou assim, então eu vou te mandar a lista. Aí ela me mandou uma lista pelo WhatsApp com todos os hostels da Barra da Lagoa e os números. E daí eu mandei mensagem para 3. Só, assim, no começo. Primeiro dia eu mandei mensagem para 3. E aí deu certo, de aqui tá precisando exatamente de voluntariado. Foi uma coisa assim... Inclusive eu falei com a Mai, do episódio 1, que tá ali atrás total. E aí ela falou assim... nossa, eu nem lembro como é que foi a mensagem, mas uma mensagem do tipo assim... oi, eu sou o João, eu falo inglês. Queria, se der para trabalhar na recepção, eu posso. Aí ela mandou uma mensagem assim... dá para ser sim, que a gente vai precisar de alguém pro próximo mês. Posso te ligar pra gente combinar? Aí eu falei assim, por favor. Aí já fiquei totalmente nervoso, a gente já foi falar com ela já e tal. E aí ela falou, não, pode vir, dia 1º, no caso, né? Que coincide muito com esse mês do Farol Talk. Isso, foi 1º de junho, que era aniversário de 1 ano, de 2 anos do Farol da Barra. Do Farol da Barra. Farol da Barra. Então, olha só, exatamente, em números especiais, assim, nessa numerologia, assim... Falou, não, vem. E aí eu nem conhecia a plataforma também, né? Porque mas aí eu digo mais. Quando eu falei, vem, a gente já tinha aprovado, porque a gente já fez uma pré-entrevistinha ali online. Eu não ia fazer a pessoa sair da palhoça pra vir pra cá. Eu já tinha dado ok online, mas ele falou, não, eu vou aí. Eu falei, tudo bem. Chegando aqui, ele... mas tá certo? Eu falei, tá certo, venha tal dia. Aí ele foi embora e o que ele fez? Mas tá certo mesmo? Foi isso, eu falei, assim. você quer o quê? Uma carta, convite? Foi bem assim, da primeira vez eu falei assim, não, tá tudo certo, mas eu não sentia segurança assim em mim. Aí eu falei assim, não, vou ir lá pra ver. Nossa, e foi incrível, porque eu não pesquisei o lugar aqui, assim, quando eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, putz, não peguei o endereço. E aí quando eu cheguei, desci do ônibus, assim, que eu olhei pra cima, tava Farol. Eu falei assim, é isso. Hostel Farol da Barra. Eu falei, é isso, não precisava de endereço, assim. Tá num lugar que não precisa de endereço. Mirando. Sim, exatamente, assim, sim. Mas é isso, né? Toda essa insegurança, assim mesmo. Uma pessoa total insegura de... Não, será que vai dar certo mesmo? E aí, eu lembro que a mãe falou agora, assim, eu falei, mas tá certo. Aí ela olhou bem pra mim e falou assim, tá me tirando de louca, né? Assim, não me tira de louca, porque, assim, já tá tudo certo mesmo, tá? Tipo, não precisa mais. Será que eu vou ter que assinar aqui? E eu acho que ainda depois ela falou, vem dia 30. E aí o mês acabava 31, alguma coisa assim. Veio 31, acabava 30. Eu ainda mandei outra mensagem pra garantir ainda. Eu falei, tem certeza? Eu vou 30, eu vou 31. Mas foi incrível, assim. E aí, chegando aqui, foi assim que eu descobri o voluntariado, na verdade. Sim, foi muito se encaixando, assim, né, o universo. A Denise, que é essa pessoa que eu trabalhei no restaurante, foi ela a primeira pessoa que me introduziu essa ideia de que a ilha abraça, né? Que existe essa lenda aqui em Florianópolis, de que a ilha ou abraça ou expulsa, né? Também dizem isso, assim, ou a ilha te abraça ou a ilha te expulsa. E aí eu falei, nossa, tomara que a ilha me abrace. Aí ela falou assim, se você abrir os braços, ela te abraça. E aí isso meio que mudou uma chave na minha cabeça, assim. Foi, nossa, então é isso. Então aí, com o coração aberto. Hoje você consegue fazer essa analogia. A partir do momento que você
se abriu para entender o voluntariado, para ter essa experiência. Sim. De outra forma... Total, assim, inclusive sem saber da experiência de voluntariado até, assim. Foi uma questão de me abrir para as experiências mesmo. É isso que eu assim. ia falar, assim, tipo, porque queira, não queira, a insegurança te faz fechar um pouco, né? Sim. Então, assim, muito. você precisaria superar essa insegurança, Sim. se abrir Sim. para ver o que viria depois. Exatamente. E tudo isso foi um processo, assim, gigantesco de anos que até agora ainda estou entendendo um pouco, assim, né? Ainda vem culminando, assim, né, em todas essas descobertas, assim. Em descobrir quem se é, assim. Porque isso que a gente estava falando da contemplação e tal, aqui na Barra da Lagoa é assim... O prato cheio é pouco de falar, assim, para contemplação. Aqui a gente, tanto que as conversas de café da manhã são sobre, assim, pedras, céu, experiências, as estrelas, sim. Porque ver tudo aqui foi muito, assim, acontecendo mesmo, assim, 24 horas e tal. E a experiência de voluntariado, acho que auxiliou bastante isso, assim. Me auxiliou bastante nisso, pelo menos, eu acho. Que foi um jeito de também ter uma ocupação. Não sei se isso faz muito sentido. Eu acho que, assim, queira ou não, né, são mais de 30 dias já que você está aí com nós, né? Sim, são mais de 30 dias. Cara, por exemplo, se você chega aqui como turista, né? Sim. Fica aí 4, 5 dias, por exemplo. Cara, a gente não consegue ter a afinidade, criar um laço de amizade, criar um espaço de confiança para ter uma conversa mais... Sim. Não sei se talvez sincera, mas uma conversa mais aberta, uma conversa, né, mais profunda, talvez, que assim como... mas não se aprofunda, né? Porque são, né, assim, gostamos muito dos cafés da manhã ali, e cada pouco a gente engata um assunto e a conversa... Tem dias que o João nem come direito, né? No final que ele vai comer, porque ele fez uma pergunta no começo, na hora de se servir. É verdade, mas às vezes também você fica até super mais tarde, né? Porque a gente fica conversando e aí tem que arrumar as coisas, a gente vai atrasando. Faz um filminho do cenário, assim, mas normalmente o João vem, serve, pega o pratinho dele, serve. Ele vai até a mesa, larga lá na mesa e ele volta e fica aqui no balcão dele, lança a pergunta e ali engata a conversa. Sim, porque são coisas que me despertam muita curiosidade. Assim. E para além disso, também é um lugar em que isso é bem aceito, né? Que também para mim era uma novidade. Tipo, chegar e fazer uma pergunta e a Elaine super responder, assim, sabe? Tipo assim, se interessar, se engajar. Normalmente, assim, João, seu chato, sai daqui. Também perguntar sobre pedra. Logo pra mim. Pra professora de geografia, né? Sim. Nossa, não, esse se encontrar aqui da Barra da Lagoa, eu acho que foi importante de várias formas, assim. Porque eu vim de um lugar que era muito difícil ser aceito. E é muito ruim colocar a responsabilidade em outra pessoa me aceitar, assim. Porque também agora eu entendo que não é isso, assim. Porque quando eu cheguei aqui... Teve uma coisa de... Sempre existiu uma coisa em mim de não fazer bem para o mundo. Como se a minha existência não é válida. Como se a minha existência não faz bem para o mundo. Não sei se tem pessoas que vão se... Enfim, que vão sentir isso também, assim. Mas eu sempre senti isso. Então, depressão, para mim, as questões mentais vieram muito desse lugar. De... Nossa, eu não sou válido. Então, o mundo seria melhor sem mim. Sem eu existir. Credo, né? Exatamente. E aí eu vim pra cá meio com essa mentalidade. Então, por isso que quando eu vi as pessoas, assim, vivendo, foi uma coisa assim, nossa, acho que viver pode, né? Eu acho que tipo, não tem problema de viver. E aí eu cheguei aqui, acho que por isso também toda essa desconfiança de, nossa, me aceitaram mesmo, sabe? Tipo, mas nem... Tipo, como assim me aceitaram mesmo? E aí a primeira pessoa que foi legal, inclusive o Vitor, que também tá ali atrás, super me recebeu a primeira vez e, assim... com muito amor, assim, com muita, sabe, muito se sentindo bem, assim. E eu lembro de falar, nossa, uma pessoa gostou de mim, que sorte. E aí a segunda pessoa conversou comigo, eu falei, nossa, 2 pessoas gostaram de mim, que sorte. Aí quando chegou a 5ª pessoa que gostou de mim, eu falei assim, não, aí já não é mais sorte. Tem alguma coisa acontecendo aí, assim, tipo, você não é uma pessoa odiada, assim, pelo mundo, sabe? E aqui a Barra da Lagoa é um lugar que prova isso, assim, de novo, várias vezes. E desprova também. É muito legal isso que você falou do mês, assim, que dá tempo de brigar com as pessoas também. Sim, isso também é importante, eu acho. Porque tem o tempo de ir lá, falar com as pessoas, conhecer, tudo é legal, tudo é bacana. E aí, assim, a gente tá convivendo junto. Então, vão acontecer conflitos, assim. E aí, isso pra mim sempre foi muito difícil na vida. Tipo assim, aconteceu um conflito, então
cancela, vou fechar tudo isso aqui, acabou. Só que, na verdade, agora eu tô aprendendo muito recentemente, inclusive, que não é isso, é continuar, né? Depois que isso aconteceu, não, dá para continuar mais para frente. Poxa, aconteceu, vamos resolver isso e isso desse jeito, e agora a vida continua, mas eu acho que para mim sempre parava nesse vale, assim. Sim. Esse vale de, ao invés de subir de novo, não, ficava bem lá embaixo, assim. Nossa, então vou tentar outro jeito, vou tentar outro lugar, vou tentar, enfim, ser outra pessoa, me isolar, porque a solução que eu tinha antes daqui era isso, era se isolar. E estando aqui, foi meio perceber que não, eu também mereço esse mundo, assim, sabe? Com certeza. Caramba, quanta coisa, assim, tipo... né? Disso que você falou, assim, nossa, é muita coisa mesmo. Sim. Porque todos nós temos o nosso melhor lado e o nosso pior lado. Sim, E as pessoas que convivem, né, tipo... Que é uma questão, assim, que eu acho legal, assim, da viagem mais demorada, porque com certeza nessas viagens rápidas todo mundo é legal e todo mundo vai conhecer. Você conhece o melhor lado das pessoas, as pessoas conhecem o teu melhor lado. Sim. E às vezes até por isso que a gente tem, às vezes, dificuldade no lugar da família da gente, no lugar onde a gente nasceu. Exatamente. Porque essas pessoas, elas conhecem várias questões tuas, mas que de repente às vezes nesse momento ali acaba interferindo, né, no relacionamento. Mas essa vivência assim, ela traz uma aceitação que sim, eu tenho o meu melhor lado, eu tenho o meu pior lado, e quem gostar de mim, eu sou assim. Eu posso melhorar, todo mundo tá aqui para evoluir. Mas todo mundo é assim, não é só eu. Isso é uma coisa que eu descobri hoje de manhã, na verdade, assim, essa continuação, assim, do aprendizado, que é um aprendizado por dia, assim, né, na verdade, ou mais até. E essa é uma coisa que eu estou aprendendo agora, exatamente, assim, por que eu estou tentando ser perfeito, né? Igual eu falei, é muito difícil colocar a culpa em outra pessoa, por exemplo, essa pessoa não gosta de mim, mas no final das contas, se eu gosto da maneira que eu me portei. Porque é isso que importa, sabe? Assim, aconteceu alguma briga, mas eu estou feliz com como eu fui. Então, essa coisa da primeira pessoa gostou de mim foi sorte, a segunda pessoa gostou de mim foi sorte, começou a se transformar na minha cabeça no sentido assim, não, como eu agi foi legal, como eu agi depois foi legal e como eu agi depois foi legal também. E, ou não, né, também. Alguma vez eu falei assim, nossa, isso que eu fiz não foi legal. Então, tomar de novo a responsabilidade das coisas pra mim, assim. Porque aí, tomando a responsabilidade, eu posso fazer alguma coisa sobre. Isso aí. A partir do momento que você entende essa responsabilidade, né, João? Você também entende as sementes que você está lançando e o que você vai colher. Eu acho que é muito legal esse negócio de você pensar, às vezes, diante de uma situação que foi incômoda, tanto para uma pessoa quanto para outra, como que o fato de você você ter agido de uma forma que te deixe feliz. Sim, que me deixa feliz, porque exatamente. Se você só reage da mesma forma, no final você projeta sobre a pessoa, mas você também sabe que você não fez, a tua atitude não foi legal. E eu acho que eu tô percebendo que eu só me irrito quando a minha posição não é legal. Porque assim, se a minha posição for se eu concordar com o que eu fiz, e mesmo assim não der certo, eu não vou me sentir mal. Agora, se eu fizer alguma coisa que não tá com a minha índole ali, e aí deu certo, não vai ser bom. Então, eu acho que, assim, reconhecer a própria verdade também foi um ensinamento daqui muito grande. Assim. Tudo isso você está carregando apenas a primeira viagem. Tudo isso apenas a primeira viagem. Uma dúvida que tem um diário aí para você marcando todas essas conversas e todos esses pensamentos. Se não tem, hashtag fica a dica. Porque, rapaz, né? Hashtag fica a dica. Mas é que foi, Douglas, de verdade, assim... Aqui, a Barra da Lagoa, todo mundo fala que é a Ilha da Magia, né? E eu vou ser mais uma pessoa que eu vou falar que é a Ilha da Magia, porque, assim, é a Ilha da Magia mesmo. Os ensinamentos... Nossa, muitos, assim. Eu tô fazendo um resumão. Só que... Nossa, desde quando vocês me receberam... Você lembra a primeira coisa que você falou pra mim, Elaine? Muito bom. A gente se encontrou, aí ela me olhou assim, a primeira coisa que você falou foi assim, você não vem de uma cidade que faz muito frio, né?
Porque eu tava vestido assim, meio de regata. E aí eu falei, não venho de maçã. Eu tô aqui, parece um astronauta, só porque é de preto, né? De branco, mas tá 12 Sim, acho que graus, agora gente. acostumou um pouco, assim, mas as pessoas... A Mai ficava 24 horas falando assim, vai vestir uma roupa, menino. Ainda fica, vai vestir uma roupa, coloca uma roupa e tal. Mas começando a... Acho que eu comecei daí, uma coisa assim, não, mas eu não tô sentindo frio. Então, tudo bem que tá todo mundo me olhando estranho, mas vou me olhar estranho por várias maneiras, assim. Não tem problema, sabe? Tipo, eu preciso respeitar o meu ponto de vista, assim. Foi uma coisa que eu descobri aqui, total. Assim, na Barra da Lagoa. Legal. É um lugar incrível. Sim. Eu não sei, assim, fazendo uma análise superficial, mas talvez nem tanto, assim, né? A viagem do João é uma viagem interior, né? Muito mais, talvez, que exterior. Você fez essa viagem, mas a tua maior experiência é sobre você mesmo. Com certeza. E eu acho que tem esse gancho de ficar muito tempo no lugar. Porque quando eu vim para Florianópolis, era assim, uma ilha muito grande. Então, assim, tem muita coisa legal em Florianópolis. Tem, sei lá, 40x praias. E toda praia tem uma vibe, todo lugar é um lugar, assim. O centro é uma vibe, aqui é um outro lugar, tudo muito interessante. E aí, eu parei aqui na Barra da Lagoa. Legal, tô na Barra da Lagoa. E aí, me dava uma vontade ainda de conhecer todas as outras coisas. Só que depois de uma semana aqui, eu comecei a perceber como o lugar mudava. Tipo, como o mar ficava mais alto, o mar ficava mais baixo. Dia de lua, noite de lua tem menos estrelas, noite sem lua tem mais estrelas. Enfim, essas pequenas mudanças do lugar, assim. E aí eu acho que tem a ver com essa transformação interna. Porque eu acho que estando no mesmo lugar, assim, prestando atenção em como ele muda, foi também prestar atenção como eu mudo com o lugar, assim, sabe? Como eu mudo em relação a isso, assim. E acho que foi por essa viagem, assim. Parafraseando um grande filósofo brasileiro, Eduardo Marinho, observar e absorver, né? Nossa, observar e absorver. É uma das frases que ele tem em camiseta e tal, assim, que eu acho fantástico. Exatamente. E aqui é um lugar de muita contemplação, a Barra da Lagoa, assim, não sei porquê exatamente, mas existe uma magia, não sei se são as pedras. Você já se permitiu ir alguma noite, por exemplo, aqui nas piscinas naturais? Sim. É fantástico. Sim. A coisa mais linda do mundo, aquele céu, cara. Sim, o Sem céu. a interferência das luzes. Sim. Exato. O que eu faço aqui muito também, tem uma faixa de areia grande aqui. Acho que é a maior praia de Florianópolis, né? Aqui. Que emenda na Moçambique, né? Que emenda. Isso, porque são a mesma praia com 2 nomes, assim, né? E daí eu costumo andar bem pra lá, assim, bem onde fica escuro, isso. E isso é uma prática que eu faço, assim, quase todos os dias, quando eu posso. Saio à noite, umas 10 da noite, assim, fico andando, volto meia-noite e pouco. Que é outra experiência que eu não poderia ter em Santos, assim. que até faço, mas, assim, é uma total outra lógica, né? Aqui é andando na natureza mesmo, assim, um bom tempão. E aí as estrelas começam a ficar mais aparentes. E agora que eu já tô há um mês, eu vou no mesmo horário, mas as estrelas já são um pouquinho diferentes. Então, é tipo assim, eu já passei uma alunação. Isso, por observação. Eu fico muito pensando em ancestrais andando por aqui, no sentido de, nossa, qual a quantidade de informações que era possível retirar só disso, assim. Só do movimento das ondas, por exemplo. Aqui remete muito a esse pensamento porque é muito preservado tudo, né? Eu acho que então, se você pega e olha aqui a nossa vista do café da manhã ali, né? Sim. E você olha isso aqui, se você olhar 30 anos atrás, 40 anos atrás, tipo, o que tem de diferente? O que mudou? Nada, praticamente. Sim, né? Nesse lugar de natureza, né? Sim. Então, assim, se você pegar é um dos lugares, acho que mais preservados, assim, que você tem... Que você tenha, né, essa movimentação humana sem tanta transformação de espaço. É verdade. Só uma transformação muito ancestral já, né? Daí, assim, que já está aqui há muito tempo. Assim. Não vamos longe, né? Porque quando você está lá na praia de Moçambique e você olha para o lado de cá, você vai se deparar ali com a Pedra do Frade, por exemplo. Sim, a famosa Pedra do Frade, sim. E que nós sempre falamos, né, com o livro do Adnir, a capa do livro do Adnir mostra ela, e o João chegou com uma reflexão diferente, né, ali sobre o mesmo olhar. É verdade, porque é uma pedra que marca o solstício de inverno, né? Isso. Só que eu estava andando à noite numa dessas caminhadas e aí eu vi uma estrela nascendo ali também.
Eu falei assim, então talvez não seja só o solstício de inverno, né? É tipo uma trave grande para todos os cálculos astronômicos que a gente meio que não perdeu com o tempo, mas enfim, que começaram ali, talvez, né? Começaram nessa pedra, assim. É muito legal. Sim, é muito legal. Muita observação, muita reflexão. É muita observação, muita reflexão. No segundo dia que eu tava aqui e fui fazer essa caminhada à noite, eu vi a onda brilhando, né? Aquele efeito legal. de bioluminescência. Sim. E aí eu lembro que eu olhei e falei, não é possível que isso tá acontecendo. Assim, já é magia demais, já. Assim, não é possível. Isso é um privilégio, porque nós não vimos. A gente não vi. sabe que já aconteceu, já teve outras pessoas que comentaram, mas nós Ainda não dois não vi. vimos. Eu lembro de chegar no dia seguinte, no café da manhã, e foi uma das perguntas. Eu falei assim, gente, isso acontece aqui, esse efeito de biologia. Você falou, acontece. Eu falei, então, pois eu vi. E eu lembro que você falou, caramba, eu não vi ainda. Eu falei assim, vi e vi mais de uma vez até, assim. Olha que legal. Teve uma vez que eu tava bem na dúvida. É muito engraçado, assim, porque... Muito louco. Essa conversa consigo mesmo aqui, assim, parece que o universo ajuda a que isso aconteça, assim. Porque eu tava um dia andando na praia e falei assim, não é possível que eu tenha visto mesmo, assim, de verdade, né? Porque é muito estranho. E aí, quando eu olhei pra onda, parecia que tinham tacado um fogo verde dentro da onda, assim, fez tipo, puff, e brilhou ela inteira. Eu falei assim, não, agora não tem dúvida. Eu vi, com certeza, assim. Agora, eu pergunto por que a gente não vê, amorzinho? Porque a gente não vai andar na praia. Andar na praia de madrugada, é verdade, sim. Precisamos criar esse hábito. Sim, com certeza. E também tem aquilo Eu tava voltando outro dia, a gente foi fazer uma fogueira. Sim. Aí eu voltei sozinho mais tarde, ou mais cedo, eu não lembro, mas eu voltei sozinho. E aí eu tava andando pela areia e eu percebi que onde o meu pé arrastava, ficava um rastro verde de brilho. Aí eu falei assim, não, agora eu já tô ficando louco. Não é possível, isso não existe, assim, é impossível que isso exista. E aí eu lembro de chegar no dia seguinte e falar, gente, alguém viu? E aí a mãe falou, não, eu vi. Eu e a Steph viu, eu falei, caramba, gente, até isso aconteceu, assim. É tipo o chão brilhando, assim, parece que você tá caminhando em uma constelação, é muito incrível mesmo, assim, a natureza aqui foi muito forte, assim, todas essas constatações, que eu acho que devem ser simples para uma pessoa que mora aqui sempre, assim, né? Talvez sim, talvez não. Acho que é uma questão do olhar também. Eu né? acho que tudo isso que também arremete àquela nossa conversa do início lá, da contemplação. Sim. Tudo vai a partir de quem que tá vendo, de quem tá olhando, né? Exatamente. Você pode olhar, não é nada, ou como você pode olhar, contemplar E até a questão do abrir os braços. Pra receber. Isso, exatamente, Elaine. Foi exatamente isso, assim, que eu senti. Tipo, abrir os braços. Até aqui também, de novo, assim. Falei, meu Deus do céu, que nervoso. Vou gravar um podcast, não sei o quê, eu não sei como é que funciona e tal. Mas não, tá com essa postura de coração aberto, assim. De viver um pouco a minha verdade, assim. Também não tentar forçar muito, mas aí em momentos de forçar, enfim, né, tem todo esse caminho. Né? Eu acho que sim, as coisas aconteceram mais... Sim. Teve um dia que eu tava muito em dúvida, andando também, assim, nessa água, e eu não tinha bioluminescência esse dia, assim, aparente. Só que veio uma onda bem pertinho do meu pé, assim, e tinha um pontinho de luz verde só. E aí encostou bem no meu pé o pontinho de luz e sumiu, assim. Eu falei, caramba, que momento mágico, assim, né? Quantas experiências. De estar prestando atenção. Nossa. Uau, cara. Muitas, assim. Vim pra cá foi... E é muito legal estar vivendo também tudo isso, igual ter várias experiências assim, e aí eu volto pro hostel e eu falo, gente, assim, tá todo mundo vivendo normal. E eu falo assim, que legal, a minha experiência é mais uma, porque as pessoas também têm experiências incríveis, assim, incríveis. Então, observar também o movimento das pessoas no hostel foi também uma coisa nova para mim. De observar e absorver, também foi muito de absorver, assim. A história de vocês, por exemplo, também é incrível, assim. A seriedade do trabalho e de levar e de fazer o podcast. O Pedro também, assim, correndo muito atrás de todas as coisas. Isso foi muito legal de ver também. Você teve o tempo todo, praticamente. Eu vi. Faz um mês que nós Sim. estamos aqui, faz um mês que... Um pouco mais do mês que ele tá aqui. Foi super um momento, assim... Eu ia falar um momento perfeito, mas acho que sempre é um momento perfeito também, né? Sim, isso. E é legal. Sim. Marcou nossa história também. Ai, que legal. Nossa, não, vocês marcaram a minha de um jeito que, assim... a Barra da Lagoa, o Hostel Farol da Barra, assim, vai ser difícil de esquecer. Porque antes de vir pra cá, eu tinha desistido de viver um pouco. Caramba. A verdade mesmo é essa, assim. Caramba. Eu tinha desistido de viver já
Já há vezes na vida, assim. Mas dessa vez tinha sido sério. Eu falei assim, não, realmente o mundo é melhor sem eu estar nele, assim. Dessa vez eu tenho certeza. E aí deu certo, de não dar certo, assim. E eu vim pra cá e tá aqui. Teve uma experiência, eu fico com medo de falar dessa experiência, mas é isso, vou ficar de coração aberto. Com o vento sul. Porque num dos cafés da manhã, a Elaine falou assim, olha, vai ter vento sul amanhã, e o vento sul limpa tudo. Aí eu falei assim, nossa, mas é desse vento que eu tô precisando mesmo, então. Então vamos atrás desse vento sul. E à tarde, esse dia à tarde, estava ventando muito forte, muito, muito forte, muito forte. E daí eu subi na trilha da Boa Vista, que é uma trilha que tem aqui perto. Sim. Que leva até a Praia da Galheta e tal, que também é um lugar, assim, inacreditável, de ir a 5 minutos de distância, assim. Quintal de casa. Quintal de casa! Isso é, nossa, muito incrível isso. E daí sobe, tem uma vista maravilhosa, assim, de frente para o mar, né? Só que o vento... E aí eu fui fazer a trilha, e no meio da trilha o vento sul tava insustentável. Tava assim... Ele é Eu insustentável. imagino. Tava insustentável. Tava simplesmente... Aqui a gente já sofre um monte, imagino Lá em cima do morro lá. Exatamente, lá em cima do morro. Foi uma coisa assim, não, deixa eu ver, assim, o que você tá fazendo aqui? Ele me empurrava para trás o vento, assim. Literalmente me empurrava quando eu tava em cima de uma pedra. Assim? E aí, sim, aí eu fiquei em cima dessa pedra e eu falei assim, não, agora eu quero conseguir ficar aqui sem ele me empurrar. Assim, vou ficar aqui em cima dessa pedra sem o vento sul me empurrar. E aí o vento sul me empurrava para trás, aí eu ia para frente, empurrava para trás, ia para frente. Até que eu percebi que existe um equilíbrio em mim que eu podia me inclinar um pouco na direção do vento sul. Assim, eu podia me inclinar um pouco para onde ele está vindo e daí ele não me empurraria para trás. E funcionou. E aí eu fiquei nessa pedra umas 2 horas, 3 horas, assim, durante a tarde inteira, meio conversando com o vento de um jeito que... Quando ele mudava também, e aí eu tinha que mudar junto. Às vezes as ondas eram uma indicação de mudança. Teve uma hora que tinha uma garça na minha frente, assim, uma garça, enfim, uma ave, não sei exatamente qual, uma gaivota. Isso, uma gaivota estava na frente. E daí ela mudou de direção, assim. Aí eu falei, nossa, o vento vai mudar. E mudou também, só que eu já estava preparado, então eu não fui empurrado tão para trás. E foi como entender essas práticas físicas, que para mim também sempre foi uma coisa meio estranha, assim, nunca fui muito envolvido, como Tai Chi Chuan, ou equilíbrio, yoga mesmo, assim. Sim. Foi como entender isso na prática, assim. Eu falei, não, agora eu estou entendendo, eu preciso manter o meu equilíbrio frente ao vento. E aí também teve uma coisa de, não, vou lutar contra o vento, né? Vou me forçar. Eu falei assim, mas será que não é melhor se eu me jogar, se eu só me soltar com o vento? E aí eu aprendi que João, acho que você lida melhor com as situações dançando do que lutando, assim, né? Sim. E aí foi, tipo, todos esses ensinamentos, tudo isso numa tarde, assim, Cara, tudo isso em uma tarde. E você falando sobre essas coisas, né? Falando sobre todas essas experiências, voltando ao início lá, né, de como a gente começou aqui, esse episódio, falando sobre experiências, você relatando essas experiências, cara, daria para mergulhar em tantas coisas aí, né? Porque uma delas, falamos muito, eu e Elaine, é muito assunto de mesa, nossa, lá em casa, questão do equilíbrio, né? Quanto é necessário o equilíbrio para a nossa vida, né? E trazendo em cima disso que você falou, a questão do vento, a questão de você ter essa percepção, né, João? Tamanha necessidade do equilíbrio, assim para como enfrentar o vento, mas assim como para nós enfrentar a vida no dia a dia, né? Isso, total. Foi essa metáfora, assim, 100%, de entender onde o vento está vindo, assim. O vento está vindo daqui. Ah, tá. Então, acho que, né? Vai ter momentos que você vai ter que encarar de frente, vai ter momentos que você vai ter que dançar junto, mas cabe a questão de você observar. Sim, e absorver. Gostei disso agora também. Fantástico. É uma frase fantástica essa. E absorver, assim, na prática. Nossa, foi total uma conversa. E é interessante, assim, o quanto que você, tipo, quando você está disposto a aprender, como tudo te ensina, né? Tudo, realmente, tudo me ensina no sentido... Porque, tipo, queira ou não queira, você estava buscando respostas, você estava querendo aprender algo sobre você mesmo, sobre a tua vida, sobre teu... Sim, total, sim. Agora que você falou que eu tô percebendo, na verdade, mas sim, se eu não tivesse aberto... E é muito interessante também, porque não sei se faria sentido para muitas pessoas, né? Acho que isso é legal da viagem também, assim, pela primeira vez viajando. Mas existe um ponto de vista que é meu. E que também tem outra experiência também muito mágica, assim, que foi a primeira vez que eu cheguei no Dômen da Oração, que é um lugar, assim, bastante comentado, assim, aqui. Uma das trilhas
Eu, para mim, o Dome da Oração tá entre as duas principais aqui da ilha. Assim, para mim, tá... eu acho lindo demais. Eu sou muito apaixonado pela Boa Vista, que fica bem pertinho, assim, né? O Dome da Oração fica logo na frente. E aí eu fui fazer a Boa Vista, e aí eu fui no Dome, assim. Cheguei lá no Dome, tava com um amigo, conheci meu amigo, o Tinho, que me recebeu. E daí a gente meio que pegou uma... assim que chegar na trilha do Dome, tem um lugar que vai onde tem mais gente, onde dá para observar o céu bem. E tem um caminho mais para dentro do morro, assim, que dá numa pedra... chama Monte Central, eu acho, o nome atual, é Monte Central. Mas, enfim, é uma pedra muito grande que está lá dentro, eu entendo há milênios de anos, não sei, que está lá, assim, acontecendo há muito tempo. E daí eu cheguei nessa pedra e a sensação que eu tive, muito grande, depois de dar algumas voltas nela, assim, e existe uma questão energética forte das pedras aqui, assim, também, que eu não consigo explicar. Como alguém da universidade... eu fico com um pouco de medo de falar sobre essas coisas, que eu fico assim, não, isso não é tão científico. Não é. Mas, viu, tá, mas sim. Não vamos esquecer, João, que nós estamos num podcast. Isso! Não vamos esquecer que nós não estamos aqui defendendo tese, nós não estamos não, aqui é um jornal. Nós estamos aqui com uma publicação, com uma bancada de jurado e tal. Sim. É uma conversa. Nós estamos falando de experiências, Então, né? sim, nós podemos divagar tanto pelo lado científico, como pelo lado espiritual, como com uma experiência sua, única. Sim. Então... Não precisamos aprisionar os pensamentos aqui, não. Sim, eu acho que eu faço isso bem automático, porque minha criação é meio essa, assim, né? Então, assim, como é que eu vou falar que eu coloquei o ouvido na pedra e ela me falou coisas? Mas foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Como é que eu vou falar isso? Fala, pai. Assim, desse jeito. Como é que eu vou falar assim, sério, que eu cheguei na pedra e a pedra tinha uma energia tão grande que eu falei, eu preciso abraçar essa pedra. E aí, quando eu coloquei o ouvido na pedra, parecia que tinham várias informações passando nela, assim, uma corrente de informações ancestral, milenar que estava correndo por ali, assim. Muitas pessoas já tinham passado. E aí eu falei assim, eu preciso ouvir a verdade que eu tenho que ouvir aqui. Tipo, alguma coisa aqui é pra mim, porque eu tô aqui nesse momento e tal. E aí o que a pedra me falou assim, mas o que eu entendi foi para respeitar o meu ponto de vista. Assim, respeita o seu ponto de vista, assim. Porque o meu ponto de vista é único. Com todas as coisas que eu vivi, com todas as coisas que eu vi e tal. E aí vai me levar a lugares únicos de novo. Assim, então essa foi a grande lição. E daí eu saí de lá, e aí eu subi no Dome da Oração e não estava do jeito que eu gostei. Assim, tinha muitas pessoas, pessoas usando pulseiras, assim, muitas coisas. E aí falou assim, não, defenda seu ponto de vista, assim. Se seu ponto de vista é esse, então tem uma base aí no seu ponto de vista, entendeu? E eu acho que isso também foi um ensinamento muito forte, assim. Isso foi uma discussão de café da manhã. Alguns cafés da manhã. E o que você... Né, a gente já falou muito, já conversamos muito com o João sobre filmes, né? E você me falando dessa experiência me lembra de Avatar. Nossa, sim. Sim, tem muito a ver. Essa conexão com a... Isso, conhecem a Ailton Krenak? É um filósofo brasileiro de origem indígena dos Krenak. Como que é o nome? Ailton Krenak. A pessoa é incrível, eu sou sensacional, eu falo, eu escuto. Daí ele estava falando sobre alguma língua antiga nossa, daqui, nativa, talvez seja utopia, não tenho certeza, mas que ele falou que não existe nessa língua a palavra natureza. Porque a língua o idioma em última instância, um jeito da gente recortar o mundo, né? Certo. Então a gente recorta o mundo em palavras e aí montamos o mundo e discutimos ele, assim. Então, alguns povos usam palavras... Por exemplo, os esquimós têm 7 palavras para branco. Porque para eles que moram na neve é muito importante discernir qual branco é branco, qual é o off-white, qual é não sei o quê. Isso, legal. Exatamente. Olha, mais uma informação que eu não sabia. Ele é formado em letras, né? Formado é uma palavra forte. Mas sim, foi um estudo, assim, letras. E nesse idioma, que é nativo nosso, não existe a palavra natureza. Não existe. Porque não há necessidade de separar a natureza de algo que não é natureza, entendeu? Uau. Porque não existe isso. E agora você falou em Avatar, pensei um pouco isso, assim. Porque talvez, nos filmes, né, assim, para um povo que está completamente interligado ali com a natureza, não existe natureza. Porque não existe fora da natureza. Isso, exatamente. Tanto é que a gente já filosofou bastante também que a respeito de um assunto, por exemplo, que às vezes caminhando pela praia, enfim, você acaba vendo
lixo, bituca, enfim, né? E as pessoas ainda têm na mente assim que consumiu, vou jogar fora. Defina fora. Fora onde? Defina Exatamente fora. assim, onde é fora? Defina fora. Ah, vamos colocar no Se nós foguete fazemos e jogar... parte de um todo. Exatamente. Não existe fora. Não existe fora. Exatamente, foi isso que eu pensei. Não existe fora. É isso. E acho que aqui também é um lugar que eu não vejo muito lixo nos lugares, assim. Vejo, mas eu não vejo muito lixo. E eu acho que também tem um movimento que eu vejo aqui das pessoas irem lá e pegarem o lixo também, né? Sim. Porque não é mais suficiente. Tem algumas ações que acontecem. Mas eu mesmo, se a gente tá num lugar assim, tô num lugar que tem uma bituca, eu já vou pegar a minha. Organizadas e sem pessoas que... Isso, que cuidam... Tipo a Mai, que esses dias nós se perdemos dela, nós saímos de caiaque e de repente, cadê a Mai? Olha, cadê a Mai? Não enxerga a Mai tinha ido catar lixo. A gente ficou, a vez que a gente foi, a gente fez o joguinho de pegar mais lixo da... A gente apostou, dessa vez que a Elaine tá falando, foi a minha primeira vez de caiaque no mar. Eu tinha perdido um evento que, esse negócio de marcar evento na meia-noite, eu não sei de ser um dia antes ou um dia depois, e eu me perdi, eu tava muito revoltada comigo, porque eu queria muito ter ido nesse evento. E aí eu saí, eu falei, vamos remar no mar pra cansar e eu tirar essa raiva de mim. E aí começou um lixinho aqui, um plástico ali, uma sacola ali, um outro negócio ali. Eu falei, vou pegando tudo. Só que eu não avisei ninguém. De repente ela desapareceu. De repente, cadê a Mayara? Tá lá atrás pegando. Só que aí eu entendi que eu consigo pegar também sem cair do caiaque. Aí eu vou passando esse conhecimento pra todo mundo. A gente vai remar no canal, eu falo, gente, quem pegar mais lixo ganha o negócio. E eu nunca sei que negócio que é esse que vai ganhar. Eu tinha começado um projeto que eu não dei sequência de agachamento. A gente saía com uma sacolinha plástica. Posso lançar. E aí eu ia juntando e fazendo agachamento para cada lixo que eu encontrava. Eu falei, esse é o bumbum sustentável. Pra vocês do bumbum sustentável. Se andou na rua, galera. Se andou na praia, se andou na trilha, viu que tem lixo, depois que você viu, não tem como desver. Então eu parto do princípio assim, se eu vi é meu. E aí, vamos junto pro bumbum sustentável. Gente, bunda na nuca e lixo no lixo. Sim, que eu acho que não é mais suficiente você olhar o lixo e falar assim, alguém jogou o lixo, olha que pessoa porca. Não, se você não é uma pessoa assim, você vai lá e pega o lixo, né? Exato. Assim, não existe... Certo, concordo, mas tem que existir algum outro trabalho de conscientização, alguma coisa assim, de movimentar, porque... ninguém aqui é empregado de ninguém, né, João? Assim, eu entendo a necessidade, mas aí teríamos que trazer para um debate um pouco maior. É legal a conversa, e eu acho que entra até numa questão assim de constrangimento. Eu acho que muitas vezes, quando você tem essa atitude positiva diante de alguém que está tendo uma atitude negativa, isso constrange a pessoa. Sim, a pessoa joga a bituca no chão, você vai lá e pega. Exato, Então, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas estão observando. Então, assim, e você ensina muito mais agindo do que falando. Né? E levando... Bituca, você vai lá, pega, e levando aquela lógica que a gente tem falado, assim, em vários podcasts, assim, que uma coisa que surpreende quem sai da sua bolha, vamos usar o termo bolha, que você tem muito medo dos perigos das pessoas, do que vai acontecer, se você vai ser assaltado, que se vão te fazer um mal, mas a realidade não é essa, a realidade é que tem muito mais pessoas boas. Então, assim, se nós partir desse mesmo olhar para essa questão do lixo, então se nós juntar... Sim, exatamente. Nós vamos fazer parte da maioria que está juntando e não da minoria que está espalhando, sabe? Exatamente isso. Exato, e a forma com que você fala com as pessoas também. Teve um caso que aconteceu lá em frente de casa, no Campeche, e eu vi a pessoa fumando e jogando. Aí eu peguei e falei, moço, você deixou cair. Aí ele, me desculpe. Eu falei, por que você está pedindo desculpa? Você deixou cair, eu vi. Ele, não, sério, nossa, vacilei, desculpa. Eu falei, não, mas você só deixou cair. E eu fiquei insistindo, não, só deixou cair, tudo bem. Mas ele ficou sem graça num tanto que parecia que eu tinha xingado ele. Sim. E se você xingar, ele tem revida. É muito jeito de falar mesmo. Exato. Assim. Completamente. O exemplo fala mais do que palavras, né? Isso, o exemplo. Tem um amigo que fala assim, a palavra motiva e o exemplo arrasta. Sim. Então acho que é mais ou menos por aí, assim, o exemplo dá uma arrastadinha. E nesse caso da conservação, aqui
Pelo menos aqui na ilha, assim, eu vejo muitos trabalhos de muito mais pessoas boas do que pessoas... Porque também é assim, a gente estava tendo essa discussão até do domínio da oração. No sentido de, porque existe uma trilha paga, existe uma trilha não paga. Sim. Mas a trilha paga controla mais as pessoas e tal. Mas eu não acho que a gente pode partir do pressuposto que as pessoas são ruins. Porque senão a gente vai acabar com essa ideia de que, nossa, todo mundo polui. Entendo. E existem poucos anjos que guardam o lugar, assim. Mas não, eu acho que é o contrário, na verdade. A gente tem que partir de um pressuposto de que as pessoas são racionais, de que todo mundo está sendo inteligente, e o cidadão deixou cair a bituca, sabe? Assim, então eu vou lá e vou ajudar nesse sentido, assim. Partir do pressuposto de que nós somos capazes também, assim. De que, não, juntos a gente consegue, total. É o... Como você falou? Bumbum sustentável. Vai bumbum ficar sustentável. Vai ficar a margem para debate numa próxima. Vai ficar a margem para conversa numa próxima. Com Porque certeza, às vezes João. as pessoas provam o contrário, assim, Sim. né? Eu acho, E até porque, assim, você pode ver que ações construtivas, elas são muito demoradas e as destrutivas, elas são muito rápidas. Elas acontecem de uma forma que, às vezes, não tem mais como você... Isso é uma verdade. rever depois, entende? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto a se questionar quando você fala de uma inscrição rupestre, de um monumento megalítico, de algo assim que é muita história, muito tempo de construção, mas que sim, ele pode ser destruído com poucos minutos, entende? Sim. Por isso que me assustou, mas... Por isso que me assustou quando eu perguntei uma pergunta para professora de geografia. Há quanto tempo essas pedras estão aqui? Assim, há quanto tempo elas não foram destruídas? Porque é exatamente isso, assim, partindo de um ponto de vista de que o ser humano enfim, de que, sem querer ser determinista, mas de que a gente é destrutivo, esses lugares não existiriam mais, então. Sabe? O Dômen da Oração não existiria mais, a Pedra do Frade não existiria mais, mas ainda existe algo... de bom, assim. Sim. Existe algo... Bom, sou otimista. E até a gente vai poder se aprofundar nesse quesito, nesse tema especificamente, que tem o pessoal que são os guardiões do patrimônio, né? Que é um projeto que está acontecendo agora aqui na ilha e que vamos deixar aí o gancho para assistir nos próximos legal, episódios. Vem aí. Legal. Sim, legal. Viu, João? E a gente, né... Conversando então sobre mais essas experiências suas aí com as trilhas aqui no quintal de casa. Sim, no quintal. Mas você também foi fazer outras trilhas, né? Fui conhecer... exatamente, pegando o gancho, o Cambirela. Fui conhecer a trilha do Cambirela, que é incrível. E também tem outro ensinamento muito importante que eu aprendi aqui, assim, que foi incrível. Porque a gente tentou fazer num final de semana... E precisava ir alguém junto, porque a gente precisava de um guia. Que essa trilha, as pessoas falam muito da trilha, assim, que é perigoso. Vocês já ouviram falar? Já ouvi bastante, e até uma dúvida. Eu não fiz, tenho curiosidade de fazer ela, mas fala que dela já é um nível um pouquinho mais elevado. Assim, não sei o quanto esportista você é para fazer uma trilha dessa, ou você acha que... Quanto esportista eu sou, numa escala de 0 a 0... Zero, assim, não sou zero esportista. Mas essa trilha tinha muito medo em redor dela, assim, muito medo. Sempre ouvi. Desde a outra vez que eu vim, assim, as pessoas se perdem, é perigoso de cair. É difícil acesso. Sempre tem resgate, é difícil acesso, não é sinalizada e essas coisas assim. E aí eu olhei na internet, em alguns grupos, e tava assim, não é tão difícil assim não, dá pra ir. Aí a gente tomou coragem e foi. E assim, a diferença entre ter ouvido a trilha e ter feito a trilha foi um conhecimento, foi um aprendizado que eu não vou esquecer, assim. Foi completamente diferente crer uma coisa e saber a coisa, assim. E esse foi o ensinamento daqui, assim. Eu estava até conversando com outros voluntários, e aí isso ficou claro, assim, que quando você crê uma coisa, tudo bem, você acredita, igual eu acreditava que eu poderia ser uma pessoa que poderia ficar no hostel, poderia trabalhar numa recepção, eu acreditava isso. Outra coisa é eu vim fazer. Agora você afirma, Agora né? eu sei. Assim, que você experienciou, você viveu. Sim, mais do que afirmar, eu sei. Eu sei, assim, no meu corpo eu sei disso. E aí, essa trilha do Cambirela foi, além de vários ensinamentos, teve esse, assim, que foi muito tranquilo. Não seria tranquilo... Não é uma trilha super fácil, mas é sinalizada, tem muitas pessoas subindo e descendo, tem muita gente que toma conta, que vai limpar, que vai sinalizar, legal. Que vai pintar. Assim, tem um grupo todo que, enfim,
tinha muita gente total desmistificou, assim, essa ideia de... Ai, que perigo, não sei o quê. Mas é que foi isso. Inclusive, o amigo que eu fui, ele era o que mais estava com medo. E aí, quando ele desceu, depois eu perguntei como foi, ele já falou assim, nossa, a gente fez, né? Foi assim... Que legal. Foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava, assim. E eu acho que tem a ver com essa lição da ilha como um todo, assim, de... Não, é melhor você ir lá saber. Entendeu? Só você ficar acreditando não vai ser suficiente, assim. Você precisa ir lá e saber. Ter as suas próprias experiências, né? Sim, acho que isso fala muito também das primeiras experiências, né? Inclusive vocês com o hostel e com o podcast também. Sim. Que assim... Porque isso tudo que você está falando, né? Me veio na cabeça, assim. Em tantas áreas da nossa vida que talvez a gente forme uma opinião baseada no que o outro fala, não no que você vive. E isso acaba te aprisionando e não te deixando vivenciar uma experiência que vai ser tão linda, né? Sim. Assim como, um exemplo, vai chegar às vezes alguém falar, não, João, é uma trilha muito difícil e tal. Não, mas eu posso tentar, mínimo, né? Eu vou lá. Não é? Exato. É a mesma coisa com a experiência em hostel. Sim. Então, sim, tem hostels e hostels, cada um com a sua identidade, cada um com a sua particularidade. Sim. Mas não significa que, né, que vai ser ruim ou dividir um quarto, ou dividir uma cozinha. Pelo contrário, na verdade. Assim, Fantástico, pelo né? contrário, assim, Mas, a experiência. E é essa analogia mesmo que a gente quer fazer, né? Sim. Trazendo essas suas experiências, você com a sua opinião agora formada em cima do que viveu. Sim. Em cima do que viveu. Mas assim, tem coisas que, tipo, vamos pensar assim, a trilha do Cambirela era uma trilha que estava com rótulo. E você tirou o rótulo. Exatamente isso. Dela. Tipo assim, tirou pra você, entende? Sim, e agora eu tô tentando tirar pra outras pessoas, assim, vamos fazer, gente, super dá, tem lugares emocionantes. E falo, né, e tô dando a minha opinião, porque antes da sua fala, eu tava achando assim, cara, acho que talvez não seja, a do Cambirela seja um pouquinho demais pra mim. Nossa, agora já... Sim, não, vocês dois conseguem, com certeza, assim, vocês 4, vocês, a Isa e o Pedro, nossa, podem ir tranquilo, que o lugar é lindo, dá pra ver a ilha inteira de cima também. E lá de cima do Cambirela também teve outra sempre tem ensinamentos, né? Mas teve outro ensinamento que, normalmente, quando a gente está embaixo aqui, a gente vê a montanha que cerca a serra, né? A serra que cerca a gente, assim. E aí, de cima do Cambirela, que é um dos pontos altos da serra, dá para ver outras montanhas que cercam essas, assim. Então, assim, você chega num topo, mas aí eu olhei e falei, nossa, tem mais topos, assim, né? Sim. Não é só aqui, sim. Antes de começar, vocês também tinham me perguntado de... como é que você se sente viajando depois, né? Daqui, assim... Isso ainda está meio difícil em mim, mas essa mensagem do Cambirela foi exatamente isso. Existem lugares mais altos, assim, existem outros picos também, existem outros pontos. A Elaine esses dias falou uma frase bem filosófica a respeito do ponto de vista, Elaine. Eu estava tentando lembrar dela a hora que ele começou a falar, mas na verdade é uma música que fala que é do tamanho da montanha que você subir. O seu ponto de vista. Então, a tua vista, ela se limita ao quanto você subiu. Então, se você... Do ponto onde você está, é o que você vai ver. Quanto mais você sobe, mais você vê. Sim, os limites mudaram, assim. O que eu achava que eram os limites, não eram, assim. Tinham limites atrás que estavam escondidos por esses primeiros, assim. E muitas vezes, assim, quando... E filosófico. E isso fala muito sobre as pessoas, porque a gente muitas vezes se importa muito com a opinião da pessoa, mas ela não tá no mesmo ponto de vista que você, ela não está vendo o que você vê. Sim. Ou, né, você não está vendo o que ela está vendo. Sim, exatamente. E isso responde muita coisa. Muita, talvez nunca tá, né? Na verdade, talvez a gente nunca tá no mesmo ponto de vista, assim. Por isso que foi tão chocante até pra mim, assim, chegar e conversar com vocês tão legal, assim, tipo, de ser tão apresentado. Porque a gente vem de pontos de vista diferentes, assim, né? Da vida como um todo. E isso não nos separa também. Não precisa ser uma separação, assim. Há muita mais coisas que nos unem do que coisas que possam vir a nos separar. Sim. Isso foi também um processo de reconhecer aqui no hostel, assim. Foi um processo grande de vários sentidos. Porque quando eu cheguei,
teve uma questão que pra mim foi assim, nossa, o que tá acontecendo? Que eu sou uma pessoa LGBT, né? Sou gay, me declaro gay. E aí eu cheguei aqui, a Barra da Lagoa é um lugar... Como eu vou dizer? Não é um lugar que celebra a diversidade, assim. Tipo, isso não é celebrado como sei lá, na Avenida Paulista. Já ouvi falar ou no sobre centro isso. de Floripa mesmo. Vou no centro de Floripa, eu vejo mais manifestações, vejo mais pessoas. E aí, chegar no hostel foi um movimento de várias formas, assim. Me fez pensar e viver coisas que fazia tempo que eu não passava, assim. Uma disforia, em algum sentido, que até agora é difícil de entender. Mas eu acho que porque eu estava tão acostumado a isso ser uma questão, que quando não foi esquisito. Sabe? Foi tipo assim, nossa, gente, ninguém... Assim, ninguém vai se importar com isso. Ninguém vai xingar, ninguém vai olhar de estranho, assim, ninguém vai... A vida é de quem? É sua. Esse é um lema da Barra da Lagoa que eu ouvi, acho que agora você meio repetiu com outras palavras, que é viva e deixe viver. Né? Aqui eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Falaram assim, não, viva e deixe viver. O que, ao mesmo tempo, segue meio a linha que a gente falou de tirar o lixo da rua, assim, também. Sim. Porque, ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, eu também gostaria que tivesse uma celebração nisso, sabe? Que tivesse assim, não, eu não vou te tratar como qualquer um, não, porque você é uma pessoa LGBT, então eu vou te tratar como uma pessoa LGBT, entendeu? Mas de uma forma de celebrar. E aí isso me estranhou um pouco no começo. Mas quando eu percebi que era inofensivo, aí eu falei assim, não, então tá tudo bem. Tipo assim, não é violento, não tem não é... Existe um rechaçar, assim, né? Não sei como é pra vocês, de, tipo, donos de hostel, nós, assim. é como se há algo que não nos diz respeito. É isso aí. Entende? Então, assim, você não é melhor nem pior que nenhum outro que entrou aqui. Sim, claro. Entende? Então, não, só assim, melhor, na verdade. Não, assim, trazendo para essa... Sim, tipo, sim, assim, pra essa linha de nós pensamento sabemos mesmo, né? que existem lutas que como minoria... Não sei se daria para falar como Minoria minorias, total, sim. Que existem, e que existem várias lutas de minorias, que entra a questão do LGBT, que entra a questão racial, que entra a questão da mulher, Sim. enfim... Sim. Vários, né? E que num hostel isso vira um caldeirão, assim, às vezes, né? E para nós, assim, isso é uma... Quando eu olho pro João, isso é uma parte tão irrelevante na nossa vida. Eu não sei se dá para dizer que é irrelevante, mas, assim, é um assunto totalmente pessoal. Que não diz respeito, não diz respeito a mim, entende? Não diz respeito a nós. Então, para mim, o que importa é o quanto você é agradável, o quanto você, Sim. E ao mesmo tempo... se relaciona com nós. Sim. Entende? Sim. E ao mesmo tempo não teria problema nenhum eu me relacionar com outra pessoa e você saber, né? Não isso foi isso que eu senti, assim. Exatamente, não faz menor diferença. A gente vai considerar normal, sim. A gente vai, não normal, mas a gente vai aceitar. Sim, né? exato. Sim, a gente vai aceitar Sim. como é, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem essa... Como eu vou dizer? Existe um desconhecimento, eu acho. Existe um desconhecimento que eu vejo, assim, que é diferente entre aqui e São Paulo, na questão LGBT. Lá, eu acho que é mais falado, é mais celebrado mesmo, assim, essa existência de pessoas. Então, não sei se é, tipo, um aviso para as pessoas LGBT que vêm para Barra. Acho que não, porque é bem tranquilo, assim, não sofri nada. Mentira, sofri sim. Teve uma vez que aconteceu, eu tava andando com o Hugo, inclusive, que é alguém daqui, que também tem cabelão. E aí eu tava com cabelão, tava com uma calça que meio que parecia uma saia, assim, uma coisa meio diferente. A gente tava voltando de madrugada. Aí passou um bêbado, assim, do nosso lado e falou, boa noite, meninas. E aí começou a dar risada. E aí eu lembro que o Hugo ficou meio assim, tipo, falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, relaxa, a homofobia nossa de cada dia, assim, vai acontecer, claro, as pessoas estão aqui. E eu acredito que coisas pontuais ou não tão pontuais acontecem, né? A gente já ouvi falar que aqui teve muito mais problema com isso há tempos atrás. Olha, imagina. Eu imagino que sim, porque é uma comunidade tradicional também, né? E se você for tratar o assunto como um todo, né, João? Qual lugar que não teve problema? Pois é. É um assunto. Sim. Então, assim, que você vai dar ênfase, por exemplo, sim, teve problema, como em qualquer outro lugar teve problema. Entende? Sim. Então, assim, se não é mais, show de bola.
Isso, não. E além de não ser mais, é não violento. Acho que isso é muito importante. Assim, é um ambiente que você vai ficar bem. Isso, então, sim. Não te oferece nenhum tipo de, de riscos. Não me oferece nenhum tipo de risco. Isso. Não me oferece nenhum tipo de Mas, risco. enfim, né? A reivindicação foi aceita, o Patinho está ali à disposição. Nossa, é verdade, porque eu cheguei e tinha skate, a bicicleta. Gente está aberto para receber aí, né, críticas construtivas, por favor. Isso. Tem Eu acho caiaque. que é legal celebrar, assim, porque para colocar um pouco como eu vejo essa questão, é um pouco do lixo na rua, assim. Sabe do que eu tô... Mais ou menos isso. Tipo, existe homofobia na rua? Existe. Como se fosse esse lixo. E aí eu acho que também é legal ter as pessoas que se preocupam também saberem que a gente não está num mundo que é hermético, que ele é vazio, né? Que essas coisas não acontecem, essas coisas acontecem. Então a gente também precisa ter um papel ativo quanto a isso, assim. Ter um papel de celebrar também as diversidades, né? Agora eu ouvi falar que vocês estão para receber, talvez, voluntários, pessoas trans voluntárias. E aí seria muito interessante de receber sabendo o que é isso, qual é essa luta, o que esse corpo diz. Enfim, entender isso também, né? Tá na chuva para se molhar, porque tem uma questão que eu sinto, assim, um pouco e a gente conversa isso bastante no café da manhã, de não polemizar, assim, né? De não entrar em assuntos tipo política, coisas assim de, sei lá, polêmicas muito, muito grandes. Só que, na verdade, eu acho que esses são os assuntos que tem que entrar. Porque são esses assuntos que a gente precisa chegar, assim, que a gente precisa acertar. Eu concordo, assim, em algumas coisas, assim, tipo, o maior problema nisso, João, assim, é até que ponto que talvez estejamos, assim, abertos a construir uma terceira linha de pensamento, talvez. Sim. Entendeu? Porque daí, entende? Sim. Porque daí, assim, são assuntos complexos e que talvez você não consegue discorrer sobre o assunto em 30 minutos de conversa. E eu vejo assim que talvez assim essa... Um exemplo é a política, por exemplo, tipo né? assim, essa vontade de falar, assim, de gerar mudança no mundo, Sim. acho que seria o termo mais correto, nem sempre vai fazer parte da realidade de quem está aqui hospedado. Às vezes ele só veio tirar um final de semana de boa e ele não quer estar no meio do café da manhã ali falando de Lula e Bolsonaro, entende? É verdade, sim. Então, assim, ela acaba sendo um momento de reflexão, assim, muito mais para quem está... Sim. Tipo, a gente que está mais tempo juntos, assim. Sim. Que convive mais, que vai pegando uma intimidade. Sim. E principalmente quando você entende que você tem espaço... Tipo assim, que a outra pessoa vai te ouvir, você vai ouvir ela vai te ouvir também. Sim, exatamente. E que a conversa ela vai ser algo para se construir, não para se destruir. Isso, sabe? Isso, exatamente. É que às vezes eu sinto um medo, assim, né? De vamos falar sobre, mas as pessoas têm, tenho medo de falar uma coisa errada. Tenho medo de falar... Mas é isso, venham, falem coisas erradas, porque assim, esse é o jeito de meio que ir construindo a coisa, mas sem querer impor também uma... Sim, eu entendo. A gente tava numa discussão hoje, inclusive, assim, com outro voluntário, e aí em algum momento a gente parou e falou assim, nossa, eu acho que é legal ter uma conversa assim, em que a gente busca uma perspectiva. No sentido de que a gente vai se distanciar do que a gente está conversando e tipo assim, eu quero entender a sua perspectiva, você vai entender a minha. Então é sobre isso, para levantar o questionamento também, para não deixar garantido, coisas por isso que me dá vontade de levantar a questão da homofobia ou não aqui na Barra, porque também gosto de deixar isso em aberto, no sentido de o que poderia ser diferente, não para, tá errado, tinha que ser assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, mas tipo, será que isso não é um lugar que a gente tem que questionar, assim? Será que não é Acho que tudo é meio questionável. Com certeza. Essa pessoa falou assim, que são assuntos complexos e tal, eu ouço assim no café da manhã e já me dá uma vontade de conversar. assim, nossa. Cafés com filosofia. Quando entra a questão, às vezes o assunto tá até divagando, né? E a gente solta uma frase polêmica, né, João? Só pra ver. E pior que isso aconteceu já em outros lugares, é isso. Assim, né? Enfim, e o João, no meu ponto de vista, a Elaine e Pedro acho que vão lembrar. Eu tinha que até fazer uma mesa, um café filosófico entre o João e trazer o Rodolfo, que foi o antigo Wordpacker que passou por aqui também, que ele saiu daqui com o título de filósofo. Filósofo de hostel.
Um abraço pro Rodolfo, se um dia tiver... Ele acompanha os podcasts. Tudo. Rodolfo, não te conheço, mas te considero paca. Mas, enfim, Rodolfo também. Então, seria um café da manhã que ia durar uns 3 dias, pelo menos, eu acho. E diante de troca, toda essa conversa, assim, né, a gente já caminha para os finalmente. Temos algumas perguntas, acredito ainda, mas ali no início, até o João tinha comentado, a gente falou assim sobre as viagens dele, né? E aí ele falou assim, foi mais mudança que eu fiz, assim, de mudar de cidade e tal, mas ele também, de certa forma, vê que ter vindo para Floripa, esse tempo que ele está aqui viajando, é como se fosse uma mudança. Por que você vê a viagem como uma mudança, assim, ou você acha que é pontual essa? Tá, vamos falar de viagem daqui para frente. Você pretende seguir viajando? Então, eu acho que um pouco da ideia de não existe natureza, do tipo, não existe a parte fora nem a parte dentro, meio que talvez não exista viagem, tipo, não existe voltar, para mim tá uma questão, porque agora eu vou, daqui a 3 dias, né, vou voltar para a cidade que eu vim, vou voltar para Santos. E aí, meio como um rio não passa 2 vezes no mesmo lugar, sabe? Assim, já não sinto mais como uma volta, assim, porque a expansão aqui foi tão grande, eu senti assim que foi uma expansão de dar dor de cabeça mesmo, assim, de tipo, expandir a cabeça literalmente, que voltar vai ser muito difícil, assim, eu acho. Então, a diferença entre mudança e viagem tá bem dissolvida na minha cabeça agora, assim. Tipo, não sei se eu vou conseguir fazer uma viagem que não seja uma mudança. O cara é filosófico. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma viagem que seja uma mudança ou uma mudança que seja uma viagem. Porque assim, você começa a falar e eu também começo aqui, né, o tiqueteco, vão longe. Porque daí, em cima disso que você falou, né, sim, cara, às vezes um passeio no quintal de casa pode ser uma viagem. Isso, exatamente. Assim. Se você... Como que é a maneira que você trata a palavra, como que... Assim como a gente falou antes, que não existe fora... Sim. Como que você vai tratar a viagem? O que é uma viagem? Vamos definir uma viagem. Existe fora do tempo, né? A gente está falando fora do espaço, do Terra, tempo. Né? É isso, é a nossa grande... Fazemos parte de um todo. O que é a viagem, então? Exatamente. O que seria uma viagem? Tá vendo que questionador? Questionando o fundamento do hostel, assim, né? Que é do podcast, que é viagem. Ele é audacioso, no é audácia em pessoa. É muita filosofia, é muita filosofia. Não, mas e cara, eu gosto. É verdade? É lógico, verdade, eu porque acho é um assim. pouco. E assim, né, João? A partir do momento que a gente traz esses questionamentos, talvez você apresenta um ponto de vista, eu apresento outro ponto de vista, nós conseguimos construir uma terceira linha de pensamento. Sim, terceiras, né? Assim, né? Eu acho que, assim, muitas até. Cara, eu acho isso fantástico. Outras, assim, é sobre viajar e mudar. O podcast tem tem esse bastão, assim, né? De carregar as pessoas para viajarem, assim. A minha experiência não podia ter sido melhor, assim, e eu não podia estar mais enganado também, assim, antes de começar ela, sabe? Eu comecei achando que ia dar tudo errado, que eu não ia conseguir fazer nada, que não ia conseguir me desenvolver, que não ia conseguir isso, que não ia conseguir aquilo. E pelo contrário, assim, o mundo foi se abrindo. É claro que tudo não é flores, assim, com né? certeza, tipo, né, João? Isso é... Sim, existem coisas que acontecem, mas no geral é possível, assim. Eu acho que isso que eu queria deixar, talvez, que é possível, assim, viajar. Obrigado por pegar o bastão. Isso, vamos viajar. Não, porque mesmo que assim, viajar no quintal de casa é possível? Sim, é possível, mas imagina mudar todos esses lugares, sabe? Que você muda muito. Você estava falando mais cedo de como a família nos vê, assim, né? A gente já está meio parado já está acostumado com esse tipo de visão, né? Desse ponto de vista. Então, sair para viajar também é experienciar outros pontos de vista, assim, aquilo do crer e do saber. Agora eu sei outros pontos de vista, assim, eu vi o mundo, eu vi outras naturezas, assim, vi outros jeitos. E faz até a gente se libertar, eu acho, um pouco, assim, daquilo que a gente já foi, porque a gente está se construindo todo dia. Então, assim, talvez a pessoa que eu conheço, o João que eu conheço, seja mais o João do que as pessoas que te conheceram há 10 anos. Provavelmente, porque eu tô parado sendo aquele João que as pessoas conhecem. Sim, provavelmente. Muito legal. Até porque o meio que reflexo que te transforma, né, e tal. Aqui foi um momento muito de também conseguir silenciar isso um pouco e aí começar a prestar atenção no meu ponto de vista, onde eu consigo observar as coisas, assim, né, onde
ou como eu consigo ou não consigo, assim, que todo mundo fica falando, ai... Nem todo mundo, às vezes, na minha casa mesmo, sabe? Por exemplo, morar sozinho em Santos. Às vezes a casa, a estrutura da casa mesmo já te... Ai, você vai ter que tomar banho tal hora, vai acordar tal hora, e aqui no hostel muda tudo isso, e aí você meio que tem que se virar, tem que se encaixar, pra mim tem que se encaixar, levantar até o café da manhã acabar. Tipo, tem todas essas mini coisas que, no fim, alteram muito como eu lido com o mundo, assim, como eu vivo, como eu navego esse mundo, assim, isso muda muito. Como eu navego esse mundo. Muito legal, muito legal, João. Eu acho que é isso. Temos perguntas? Temos 2 perguntas. 2 questions. Uma, que é a seguinte: qual que é o aprendizado que você leva consigo depois dessa viagem pela Ilha da Magia? O aprendizado no singular? Acho que você tem que escolher o mais forte. Sintetize, forte. tenta sintetizar aí, tenta... Que lógico, você falou de muitos. Que eu acho que eu tô entendendo ele agora, assim, talvez, né? Agora. É que minha história importa. Eu acho que é isso, meu ponto de vista no mundo importa. Acho que essa é a lição. Acho que se fosse para escolher uma, total isso. Porque essa verdade já me leva para várias outras possibilidades, assim. Onde antes uma vida muito enclausurada, assim, com muitas paredes, muitos becos sem saídas, assim. E agora não mais, assim. E assim, João, você citou depressão ali, né? Sim. A situação de depressão e tal. Sim. E a gente recebeu o Jones esses Sim, dias, assisti. que também falou a Episódio respeito daí, disso. Né? E quantas pessoas que às vezes estão limitados por isso, por condições que levam a ter uma vida depressiva. Sim. E que, de certa forma, você vai inspirar. Né? Porque eu acho que você entender que você não está sozinho faz muita diferença, te dá uma força. Sim, de você não estar sozinho, mas que você também consegue sozinho. No sentido de o mundo tá aí. O mundo também pode ajudar, sabe? Sim. Isso, para mim, antes o mundo era um inimigo. Eu acho que essa foi uma diferença, assim. Entendi. O mundo era como um lugar que eu vou precisar me armar para encarar, assim, sabe? Então, eu acho que minha depressão, pelo menos, veio muito disso, assim, do mundo, todas as vezes, me comprovar esse meu ponto de vista. De que, nossa, eu preciso estar bem equipado para encarar o mundo, assim. E talvez agora eu entendi que, não, o mundo também ajuda, assim. O mundo também... E aí entra a questão da viagem e do lugar, porque, 100%. Tipo, às vezes você precisou sair de um lugar que você Físico, via né? isso, Físico. que era isso que estava te rodeando, Sim. para você ir a algum lugar que você via que não, que esse mesmo pode te abraçar, pode te dar padrões força. mentais mesmo, assim, que mudam também, né? Estando aqui, assim, é um padrão mental diferente também, de outras coisas que eu preciso pensar, porque não sei se eu vou atribuir tudo isso ao lugar físico. Não, mentira, dessa vez eu vou sim. Vou atribuir tudo ao lugar físico, que é muito incrível, assim, foi isso que mudou tudo. Mas talvez já existisse uma vontade de que desse certo também, né? Porque no fundo a gente tá meio para tocar levemente essa questão de depressão e na questão de não querer mais viver assim. O ser humano é o único animal que sente isso, assim. A gente é o único animal que sente, que passa por isso, passa por tentar acabar com a própria existência, assim. E estar aqui foi uma abertura de... Nossa, tem que estar num lugar muito fechado para sentir isso, sabe? Estando aqui, assim, um lugar mais aberto, foi fácil de ver como o mundo me aceita também. Porque o mundo aceita a gente há muito tempo. Deus aceita a gente há muito tempo, para usar a palavra certa. Tô falando mundo, assim, mas não é bem sobre o mundo, é sobre Deus, assim. E aqui Deus fala muito alto, muito alto. Deus grita no meu ouvido aqui, assim. Teve uma coisa... Em casa eu não ouvia, que era assim, não. Você vai ouvir, você vai ver luz, você vai ver vento, você vai ver pedra, você vai, assim... As pessoas vão te oferecer coisas, você vai sorrir... Então, isso esfrega na minha cara, assim, a realidade, sabe? De que, tipo, não, eu também mereço estar vivo, eu também mereço estar aqui, eu também mereço estar nesse lugar. Também é uma honra inenarrável estar aqui, assim, nessa mesa e poder contar a minha história e chegar até aqui. Acho que seria essa. Qual que era a pergunta mesmo? Você não pode esquecer... Você não pode esquecer que é filho e filho amado. Isso, exatamente. Exatamente isso, Douglas. O amor aqui foi, assim... sentido de verdade, assim. Não, foi diferente de crer que o amor existia, foi saber que o amor existe, assim. É algo vivido, né? Não é Sim. só... Que legal.
É alguém que na me contou. prática, Sim. Que fantástico, João. Fui eu que vivi, Muito assim. legal. Temos outra pergunta, meus queridos? Tinham duas. A Mai tá até acendendo um incêncio, amei. Nossa, a gente mergulhou tanto nessa conversa que a gente tinha até esquecido do início da conversa. Que é... Outra pergunta é o seguinte, minha. Ai, Você sua. falou assim, o mundo ficou pequeno, o mundo ficou possível. Agora eu acho que é possível sair, eu acredito que é possível. O mundo não existe só em Santos. Sim. Temos planos de viagens? Então, não sei. Não sei, porque era bem isso que a gente tava falando, assim, eu tô me sentindo que eu vou viajar de volta pra minha casa, sabe? Tipo, não tô sentindo que assim, eu não vou voltar, eu vou ir viajar. Eu quero assim. acompanhar as cenas do próximo capítulo. Tomara, sim. Só Você que vai ter também que compartilhar viver com nós. com certeza, eu vou estar lá compartilhando. Só que viver com tanta gente de tantos lugares do mundo, principalmente da América Latina, assim, deu uma identidade latina que eu não conhecia também, assim. Daria para falar outra hora sobre isso, assim, sobre conhecer os hermanos e como hermanas. E como eu não conheço nada, assim. O pessoal falava de Argentina. Ah, eu sou de Córdoba, sou de Buenos Aires. Eu ficava assim, gente, onde é, assim, sabe? Aí fui lá olhar e tal. E... Nossa, que lugares lindos, assim. Incríveis. Fantásticos. Vocês conhecem o Chile, né? Um pouquinho. Um pouquinho do Chile. Então, outro lugar incrível, fantástico. Então, sim, tenho muita vontade de viajar para muitos lugares agora, assim. Mas... acho que essa viagem me ensinou que a principal viagem é em mim mesmo, assim. É entrar em... Comemorar a principal viagem do João olha há um lá, mês galera. e também é um mês de Farol Talk. Se apresente, Mar. Um parabéns nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Ao Farol Beijo, Talk, Farol que Talk. vocês sigam essa... Ao Farol Talk, que é a primeira experiência E do que essa João. luz ilumine muito viajantes. Sim, Um, muitos dois, viajantes. três e... Boa! Oh, nossa, uma ventania, assim. Tá. Muito sul, muito É isso aí. norte. Eu acho que encerramos, Vamos encerrar, tá? que a gente vai Vamos comer encerrar bolo isso agora. aí. Galera, Sim, é verdade. João, primeiramente quero agradecer ao João, mais uma vez, João, Imagina, foi um prazer. pela conversa. Você é um Sim. cara... Assim, Douglas. Não é tenho 10, nem é o que 12, dizer. meu querido. Foi Foi demais, João. Obrigada. Agradeço muito mesmo a você Nossa, ter, eu que agradeço, né, gente. você se dispor aí a conversar com nós, compartilhar as experiências, compartilhar coisas muito particulares, cara. Sim, Né? mas Isso com certeza vai enriquecer demais aí o nosso projeto, ao Que é Farol lindo, Talk. assim, né? Iluminando. Acho legal essa coisa do farol que ilumina, assim, Sim, né? uma luz para sua viagem. Uma essa- luz, é verdade. Isso aí, o Nosso o slogan. branding. Sim, É, o slogan, aham, exatamente. É o nosso assim. slogan. E o João vai escolher ainda a thumbnail, né? É isso aí. Hoje eu também Olha isso. você que vai escolher. Tem direitos de produção. Hoje assim, vai né? ter. Sim. Mas é incrível, eu espero que vocês continuem com esse projeto, que a primeira Com vez certeza. que eu ouvi, eu achei, assim, uma ideia sensacional. Pra mim, foi um prazer acompanhar de perto, assim. Também é legal ver como vocês deixam as pessoas à vontade também de contar as histórias delas, assim. Meio que encerrando esse mês inteiro, assim, né? Esse mês de voluntariado que eu fiz, assim, só agradecer total as oportunidades, assim, muito obrigado. E ao profissionalismo também. Isso também foi muito legal. Vocês também colocaram em lugares muito claros o profissional, assim, o profissionalismo. Vamos fazer isso precisa ser feito, é assim que funciona, é assim que não funciona. Todas as vezes que eu precisei perguntar pro Douglas alguma coisa do tipo, a gente pode fazer isso ou não pode fazer isso, foi uma postura muito, sabe, muito legal, assim, que foi muito fácil para mim ir junto, assim. Que da hora. Então é isso, queria agradecer total Obrigado essa pelo viagem feedback. transformatória, assim. Extremamente Obrigado felizes. pelo feedback. Sim. É isso aí, então eu agradeço cada um que está assistindo, cada um que deixou seu like, cada um que deixou seu comentário, tá? Se vocês, porventura, queridos que estão acompanhando, que estão assistindo esse vídeo, acharam que nós viajamos na maionese, que nas nossas filosofias, deixe seu comentário, nos Haters, desafia, por favor. nos desafia Vamos às para mais uma polêmicas. conversa. Tem espaço aberto aqui para vocês virem dialogar conosco, conversar e viajar na maionese junto, tá bom? Agradeço imensamente aos patrocinadores
Agradeço imensamente ao Yama Sushi, que também está junto com nós aí no projeto, que abraçou. Cara, vocês são 12 também, tá? Agradeço muito, muito, muito ao André e ao Dylan, que são os meninos aí responsáveis pelo Barra da Lagoa Oficial, pela Fly. Também, desde o momento em que a gente apresentou o projeto, abraçaram junto, estão movimentando aí muitos nomes para estar aí junto no projeto. Então, agradeço imensamente de coração a toda essa galera que está junto, tá? E, lógico, a galera que está aí por trás, Mai, Vitor, Pedro, Isa, Laininha. E que venham muitos meses incríveis de resultados legais. A gente está muito feliz com todos os resultados. Isso aí. Quero deixar bem reforçado aqui. Que sim, o Farol Talk quer ser uma luz para sua viagem, assim como o Hostel Farol da Barra. Tamo aí. Os contatos aí, os telefones para contatos estão aí todos no vídeo. Passando na vinheta. Isso aí. Então, qualquer um que queira entrar em contato a respeito de hospedagem pode nos chamar. E se também você tem interesse em fazer parte desse projeto, quer ser um apoiador, mande uma mensagem, entre em contato. Estamos aí também correndo atrás disso e se você quer fazer parte do projeto, só vir conversar, tá bom? Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Valeu!